Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hora do cafezinho da política. E hoje o assunto é o governo estadual, que tem uma reunião aí para alinhar o discurso, e Mário Flávio traz os detalhes para a gente. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos, né? A gente começa aqui mais um cafezinho. Café Forró e Política já foi mais cedo, né? Pois é, Laís, olha, duas coisas me chamaram a atenção, né, esses últimos dias. A primeira foi a governadora Raquel participando, né, botando trechos de uma entrevista que ela deu ao colunista social João Alberto, né, que é muito antigo aqui, é um dos primeiros colunistas sociais aqui do estado de Pernambuco. Eu te mandei duas fotos aí, Vinícius. E aí, ele, nessa entrevista, João Alberto pergunta a ela sobre as críticas que ela vem recebendo. E ela disse que acha injusto porque está só há 5 meses no governo e não deixa de falar do governo do PSB e tal. Enfim, visivelmente incomodada, né, com as críticas que vem recebendo a governadora. Isso foi antes de ontem, né? Quando foi ontem, né, a governadora reúne o primeiro e o segundo escalões numa grande reunião, eu acho que é a maior reunião desde que começou o governo do estado, que Raquel assumiu. E a gente tem fotos, inclusive, aí das reuniões. E essas reuniões, essa reunião acontece, né, com todo o primeiro e segundo escalões, como eu disse, e também, né, com a governadora, a vice, Priscila Krause, e o chamado núcleo duro do governo, né? E a gente tá vendo aí a foto, né, quem está na experiência Rádio Cidade, todos os secretários, né, os que são do primeiro escalão, que são mais próximos lá na frente, aí vai, né, aquela sequência de gente que vai aparecendo mais atrás dos segundos e terceiros escalões. Mas sem dúvidas, para afinar o discurso, o governo vem passando por muitas dificuldades em áreas complicadas. A articulação do governo vem recebendo muitas críticas, que já são 4 derrotas na Assembleia, não derrotas de projetos. Os projetos a governadora ela vem aprovando, mas não do jeito que ela queria. Por exemplo, o empréstimo de 3,4 bilhões teve que ser retirado às pressas, a governadora teve que ceder. Só para a gente explicar aqui um dos assuntos, né? Tem também aquela história envolvendo a votação do Rodrigo Novaes para conselheiro do Tribunal de Contas. Inclusive ele foi nomeado ontem por Raquel, né? E aí ela tinha outro candidato, acho que ela foi um erro estratégico ela ter tentado interferir naquela eleição da Assembleia e comprado uma briga com o presidente da Assembleia. Então, de lá para cá, os dois praticamente não se falaram. Esse tipo de evento, geralmente, quando você chama o presidente do outro poder, né, no caso, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, para ele também, o líder do governo, Isaías Regis, eu acho que também, com todo o respeito que eu tenho a Isaías Regis, mas eu acho que não foi uma boa escolha de líder do governo. Acho que Isaías é uma pessoa muito pacífica e líder de governo ou líder de oposição tem que ser gente do embate, tem que ser gente que vá para cima, tem que ser gente que enfrente os adversários, né, com força, né? E eu vejo essa dificuldade com relação a Isaías Regis, né, no que diz respeito a isso. Então, acredito que talvez a gente tenha mudanças mais na frente, já esse ano, inclusive de secretários, porque pastas como a educação tem muita dificuldade para andar e é alvo de muitas críticas. Também acho que obras devem acelerar mais um pouco. Eu sei que, né, a gente tá só vai indo para o 6º mês de governo, mas aos poucos a população começa a cobrar. E você vê, Laís, foram divulgadas essa semana, Rodrigo, algumas pesquisas de opinião e a avaliação de governo. Em algumas pesquisas em municípios pequenos, né, que o presidente Lula tem uma penetração muito forte de voto, ele aparece com a avaliação positiva de 70%. E já a governadora aparece só com menos de 40%. Com o mesmo tempo de governo, né? O mesmo tempo de governo, a gente sabe que tem todo... o Lula exerce um fascínio, né, pelo boa parte nordestino, que gosta de votar nele e vai achar ele bom de qualquer maneira, mesmo que o governo não esteja tão bom. Mas é uma diferença muito grande, né, de 70 para 30 e pouco. Então, isso em uma pesquisa apenas, né? Mas na região metropolitana já saíram algumas pesquisas e mostram, né, que a governadora não tem uma aprovação tão alta como
com a votação que ela foi eleita. Então vai ser muita cobrança em cima de Raquel e ela vai ter que se acostumar com isso. A gente já falava aqui isso anteriormente, mas precisa de duas coisas. Primeiro, melhorar essa maneira que eles vêm se comunicando também com os veículos de imprensa. É uma dificuldade enorme para conseguir uma entrevista, para conseguir uma organização de pauta, né, para a gente conseguir ouvir os secretários. Isso aí precisa chegar à população. E segundo, essa questão da articulação política também. Tem que acontecer uma melhora, porque até agora o governo vem falhando nessas duas questões. São primordiais, né? Não dá para você governar um estado de Pernambuco comunicando só pelo Instagram. Pois é. E a avaliação agora, ela é bem ampla, né, Mário? Porque, como você mesmo disse, Raquel tinha a avaliação de uma cidade. Agora são 100 e tantos municípios para avaliar a gestão dela. Então, é muito mais amplo e tem que realmente trabalhar nisso. Você vê como positiva essa reunião aí com os membros, os integrantes do governo dela? Acho que sim, Laís. É necessário, né, esse tipo de reunião para que as pessoas possam saber o que o governo vem fazendo, para que, quando aconteceu, teve uma fake news, por exemplo, que circulou nos grupos de WhatsApp, que estava faltando merenda nos colégios da rede estadual, e não estava. Então, às vezes, não há uma resposta efetiva por parte de quem está no poder público, e aquela fake news ela vai se espalhando, né? E como não há uma resposta convincente, digamos assim, aí acaba gerando um problema aí para quem está no governo, porque simplesmente a educação conhece a realidade, mas a administração não conhece. É só um exemplo a grosso modo. A cultura não sabe o que está se passando na educação. Aquele trabalho que a gente na faculdade chamava de trabalho interdisciplinar. Então as pessoas elas devem conhecer o governo, devem conhecer como está a gestão, para que a comunicação ela possa fluir melhor e evite o disse-me-disse e evite o boca a boca, né? A pior coisa que existe hoje é grupo de WhatsApp. O governo tem uma animosidade com alguns jornalistas também, né? Que diariamente postam várias matérias que a gente percebe que tem cunho pessoal contra a governadora. E eu acho que é outro erro também, não existir uma preocupação em rebater essas informações. Por exemplo, saiu a informação que a vice-governadora estava brigada com a governadora. Ixi. E aí eu mandei uma mensagem para as duas, né? Uma delas respondeu e disse que isso não procedia. Então, assim, eu acho que isso precisa ser respondido. Se não quer responder a determinado blog, né? Mas que responda de alguma maneira, mostrando por meio de nota ou desmentindo mesmo, né? Eu acho que fake news se combate com a verdade, né? E não você ficar, não vou responder não, porque fulano não tem relevância. E os prints que vão chegando nos grupos de WhatsApp vão causando um estrago muito grande. Minha avó já dizia, quem cala consente, né? Pois é. E deixa aquela especulação rolando, né? Que fica no ar, aquele clima e tal, e as pessoas não respondem, né? E isso é muito ruim. Eu acho que essa comunicação precisa de uma melhor atenção, né? No que diz respeito a como falar com dois públicos, né? O povo, o eleitor, e o segundo, os veículos de comunicação. Muito bem, Mário. Hoje tem mais política dentro do Manhã Cidade, não é isso? Tem sim, vamos falar sobre esse e outros assuntos também, né? As CPIs que estão acontecendo lá no Congresso. E também vamos falar aqui, receber aqui duas figuras importantes do cenário jovem da política caruaruense, que são liberais. O Jefferson Tepo, que é coordenador estadual do Livres, aqui em Pernambuco, e o Isaac Costa, que é advogado e vice-líder da UJL, líder Livres. Então a gente vai falar aí sobre o movimento liberal aqui em Pernambuco, no Momento Cidade Entrevista. Muito bem, Mário. Obrigada. Bom fim de semana e até segunda-feira. Valeu, Mário. Valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Destaque do futebol agora, o Náutico entra em campo amanhã pela Série C. O Timbu enfrenta o América de Natal às 7 da noite. Já o Retrô também joga amanhã. A Fênix enfrenta o Atlético de Alagoinhas. No domingo, também pela Série D, o Santa Cruz vai até Patos, na Paraíba,
para enfrentar o Nacional. E o Sport pela Série B recebe o ABC de Natal. E você acompanha todos esses detalhes, claro, aqui na RC10. Todos esses jogos, tudo para você aqui na Sintonia 99.7 FM. Pois é, com a equipe que só dá bola pra você. E antes disso, né, a gente lembra, antes das partidas, tem 10h40, Momento RC10 dentro do Manhã Cidade. 5 da tarde tem o Futebol na Cidade. E você fica aí bem informado sobre tudo, inclusive sobre futebol. Não é isso, Rodrigo? É isso, o Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Muito bem, a gente deseja um bom fim de semana e a gente volta a se encontrar amanhã dentro do Jornal da Cidade. Amanhã não, segunda-feira, dentro do Jornal da Cidade. Cheiro. Termina agora o Jornal da Cidade. Apoio Casa Nova Construção. É hora de construir, é hora de reformar com a Casa Nova. Feira da Sulanca Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços, toda sexta-feira, começando sempre às 4 horas da manhã.